Eu sou Núbia Mello, eu sou socióloga sanitarista e estou gerente do projeto de telesaúde indígena do Núcleo de Telesaúde do IMIP. Essa é uma experiência nova na minha vida, trabalhar com teleeducação, e, nesse sentido, a pandemia forçou a barra para que o aprendizado ainda fosse mais urgente diante da situação que nós estamos. Dentro dessa minha formação que eu estava falando, eu, por muito tempo, trabalhei no Grupo Curumim, coisa de 7 anos, mais ou menos. Eu fui coordenadora do programa Parteira do Grupo Curumim, aqui em Pernambuco, que foi onde eu tive a oportunidade desse contato muito forte com a questão do parto domiciliar tradicional assistido por parteiras. E aí, no nosso live aqui, indígenas, mas trabalhei com parteira ribeirinha, quilombola, do sertão, do litoral, enfim, de todas as regiões do Brasil, centro-oeste, sul, sudeste. Todas as regiões do Curumim têm uma atuação nacional nesse campo do parto tradicional assistido por parteira. Então, a minha vivência veio do trabalho, né, minha experiência veio do trabalho com parteiras tradicionais, de fato. Então, eu quis trazer, eu chamei esse assunto, né, nascer na aldeia ou nascer no hospital, repensar modelos na pandemia. Isso provocado pelos resultados do meu mestrado, que eu fiz em 2016 e 2017, onde a dissertação eu chamei A Conversa de Hoje é que paria no Hospital, Implicações e Desafios da Saúde Indígena. Essa frase inicial, A Conversa de Hoje é que paria no Hospital, é de uma parteira, que também é técnica de enfermagem, de uma equipe de saúde indígena do povo Pancararu, que foi o campo da minha dissertação. Foram os profissionais das equipes multidisciplinares de saúde indígena e coordenadores de polo do povo Pancararu, sertão de Pernambuco. Então, dentro da minha dissertação, eu puxei 2 objetivos para a gente focar nessa conversa nossa aqui hoje, que foi comparar os relatos, como que nas narrativas dos profissionais, como é que vem para eles a questão da construção da decisão sobre o local e o modo de parir. Né? Durante o pré-natal, como é que eles veem, como é que, na narrativa dele, como é que ele me trazia o olhar, né, a experiência dele para a questão do parto, local e tipo de parto, desde o processo de acompanhamento pré-natal. E também discutir as concepções de risco e segurança relacionados aos modelos indígenas e biomédicos de parir. Esses foram os 2 pontos que eu trouxe para cá. Tinha mais outros pontos, mas quis focar com isso, que nós temos, e também dá tempo para a gente conversar no final, né? Então, por que o parto, né? Que contexto era esse que eu escolhi o parto? A Soraya Flesch, antropóloga do Departamento de Antropologia da UNB, ela fez um doutorado dela estudando as parteiras de Melgaço. Então, ela tem estudado essa questão do parto tradicional por parteiras também, além da questão do parto ser um tema, né, de estudo da Soraya. Então, ela diz que o parto é um evento que comunica sobre o aparato espacial e relacional em que práticas de cuidado e atendimento têm a chance de se passar. Olhar o parto é olhar para essa coxa de retalhos, né, tanto espacialmente como relacionalmente, das diversas formas que tem de se chegar ao mundo, de se nascer, de se parir. Quando a gente pensa principalmente que o Brasil tem 305 etnias, fora os 80 a 120 povos autônomos, que optam por não ter contato com a sociedade envolvente, nem mesmo outros parentes indígenas deles. Então, só aí você tem no mínimo 80 povos parindo, que a gente não sabe nem como, né? Sobrevivendo e vindo desde sempre. Então, pensar que precisa de outro modelo, a gente já começa a repensar daí. Então, no meu estudo, o parto é tomado como um evento que permite analisar
a relação que os profissionais do subsistema mantêm com os modelos tradicionais de Paris e com o modelo biomédico, que está presente no SUS. Esse foi porque eu peguei o... Não tem a dicotomia, na minha cabeça não tem a dicotomia, o parto com a parteira é bom, é humanizado, o parto no hospital é ruim, não é essa a dicotomia. Mas é a dicotomia do modelo, é a opção de você acessar um modelo etnicamente situado, né, com as suas subjetividades, com as suas cosmologias, ou você ter que entrar em um modelo que não está no seu mundo e que ele é definido por uma cosmologia eminentemente biologicista, que é o modelo biomédico de Paris e Nasser. O marco político, para eu pegar também essa questão do parto e pensar indígena, foi desde a Constituição de 88, né, onde os indígenas são elevados à categoria de cidadãos. Até então, não tinha essa visão do índio, ele era tutelado, que, na verdade, um parênteses, na verdade, a gente diz até então, mas você vê hoje um índio, hoje, da Constituição de 88, você vê em 2020 a tutela que ainda existe sobre esses povos. Principalmente quando, por exemplo, a gente vai discutir um tema que é o local do parto, o modelo de Paris. A Convenção da OIT 169, porque dentro das tantas convenções que o Brasil é signatário, essa tem um ponto muito forte na questão da autodeterminação dos povos, no direito à autodeterminação, à autoescolha, enfim, autonomia. O subsistema de atenção à saúde indígena, que foi criado em 1999 para atuar integrado ao Sistema Único de Saúde, mas com um princípio que diferenciava do SUS, sobretudo, que é a atenção diferenciada, o princípio que justifica a criação de um subsistema, né, é a atenção diferenciada. E a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, em 2002, aí ela chega estruturando melhor o que o subsistema já falava, tanto da atenção diferenciada, quanto vem aí a organização dos distritos sanitários especiais indígenas. Um distrito especial sanitário indígena é a instância gestora da atenção primária indígena, que é executada pelo Ministério da Saúde. É a única população que tem a execução da atenção primária realizada sobre a responsabilidade do Ministério da Saúde. Ele é o executor, sendo sua unidade na ponta o Distrito Sanitário Especial Indígena. Desculpa aí, gente. Então, dentro do subsistema e da política, sobressai a questão da atenção diferenciada, né? Porque ele vem instituindo a necessidade de compartilhar, de articular, de proteger as medicinas indígenas com a entrada do sistema. Então, são marcos da política de saúde pública dos povos indígenas que, por muita luta desses povos, de indigenistas, de pessoas do movimento da reforma sanitária, conquistaram o direito a ter a sua saúde, o seu modelo de saúde preconizado para subsistir, coexistir, articular-se aos demais serviços de saúde no que diz respeito à atenção primária à saúde indígena e no que diz respeito à rede de referência do SUS quando esse indígena chegasse no SUS. Essa é a política, da intenção ao gesto. O caminho é distante e a gente continua lutando para que ele aconteça. Considera também o marco político desse estudo, considera a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, de 2004, né, foi um salto, onde o Programa de Atenção Integral ele passa a ter esse salto para virar uma política nacional, e na política nacional se destaca as populações específicas. Tem um capítulo para a saúde da mulher indígena, onde reforça a questão da necessidade do trabalho articulado, compartilhado, do respeito às medicinas próprias. No capítulo de obstetrícia, já em 2004, chama a atenção
para o excesso de medicalização do parto e a necessidade de mudança desse modelo excessivamente medicalizado, e convida já aos povos indígenas nesse processo de discussão da política de saúde das mulheres. Então, são várias políticas do Ministério que vêm ressaltando o princípio da atenção diferenciada, o direito a manter a cultura, a manter os sistemas médicos e os modelos de parir, né, dos povos, em articulação com o sistema. Também dentro desse, para fechar, eu trouxe a Rede Cegonha como uma estratégia de mudança do modelo, que é nova, de 2011, de quando se criou as redes de atenção para organizar o Sistema Único de Saúde. A rede de atenção obstétrica foi organizada através dessa Rede Cegonha, e onde ali estavam os princípios dos direitos humanos, da equidade e da diversidade étnico-cultural dos modelos de parto no Brasil. Está explícito nos princípios da Rede Cegonha. O que não quer dizer que ela tenha conseguido dar um salto de uma medicina baseada em evidência para uma medicina que a antropologia da saúde preconiza como sistemas médicos tradicionais indígenas, onde você tem que respeitar, articular, trabalhar junto. Então, não porque só a medicina é baseada em evidência, porque não a antropologia da saúde foi luz na implantação da Rede Cegonha, na própria escrita dos documentos dessa proposta de mudança de modelo. Esse é o nosso marco legal. Modelo de atenção, né, são um conjunto de diferentes cosmologias e paradigmas que se definem a partir de como se vê a organização da vida, da saúde, do adoecimento e do tratamento. Então, os modelos de atenção, eles estão diretamente ligados às cosmologias e paradigmas que cada população, que cada grupo tem a respeito do adoecer, do curar, do nascer, do parir. O parto tradicional indígena, ele é uma experiência fisiológica muito distante do adoecimento. Ele está imerso em ritualidades que elas vão integrar o processo de se tornar pessoa e membro de um grupo social. Porque o parto na aldeia, ele tanto promove a reprodução do sujeito, como ele contribui para a reprodução biossocial dos 305 povos do Brasil. O que nos torna uma nação pluriétnica, uma das mais ricas do mundo, é exatamente nossas 305 etnias. Nos torna um país etnicamente mais plural desse universo. E a riqueza disso, o orgulho disso, tem que nos mover como pessoas que trabalhamos com saúde indígena. Do outro lado, no modelo, eu peguei esses dois modelos, né? O modelo tradicional indígena de parto e o parto hospitalar biomédico. Ele é um modelo que se estrutura nas ciências biológicas e tendo o biologicismo como núcleo do modelo médico hegemônico. Então, é um modelo que destitui a mulher da autonomia sobre o seu parto e entrega o parto à equipe médica. Ou assim é que a equipe médica quer que seja. Né? Obviamente, você tem mulheres, você tem profissionais, você tem realidades, são as exceções que existem para constatar uma regra que é a que está aí no cotidiano dos serviços. Né? Não à toa, só muito recentemente nós perdemos a vergonhosa posição de campeões de cesariana no mundo. E perdemos para República Dominicana, uma coisa assim. Não foi para um país de uma tecnologia. Então, assim, é essa a situação nossa. E dentro dessa questão, se você pensa esses modelos, eu vi aqui, e essa atenção diferenciada? Nascer na aldeia ou nascer no hospital? O que a atenção diferenciada pode provocar em termos de deslocar o que está posto no cotidiano da equipe para que ela atue de uma forma realmente articulada, dialógica, com as concepções, com a maneira de parir, com a maneira de chegar ao mundo do povo que ela trabalha.
considerando que são muitas cosmogonias, cosmologias e paradigmas médicos indígenas, né? Eles têm nessa, principalmente nos seus sistemas médicos, na língua, no território, a língua e o sistema médico indígena são elementos essenciais para a gente manter essa riqueza. São elementos essenciais para que os povos se vejam na diversidade de cultura que eles realmente se inserem, né? Não à toa, se a gente abre a internet e bota, se a gente sabe vários nomes e vai botando o nome dos povos, você vai vendo pintura corporal, você vai vendo enfeite, você vai vendo, tudo muda, tudo é dinâmico, tudo é realmente, né, diferencia esses sujeitos. As questões da hospitalização do parto indígena. Primeiro que ele é um processo muito mais recente do que o é para a sociedade não indígena brasileira, né? Muito mais recente, né? E aí, sendo um processo recente, as mulheres indígenas, elas, ao ir para o hospital, elas sofrem muito maior risco de exposição à intervenção na hora do parto, a iatrogenias, né? Uma intervenção que não bateu legal, aí eu vou ter que fazer uma outra para corrigir essa, depois outra para corrigir aquela, as iatrogenias, os problemas. E se não, ou quando muito, né, ou quando ela escapa de uma cesariana não eletiva. Então, assim, é preciso a gente entender que chegar na rede de atenção ao parto, hoje, em qualquer serviço de atenção ao parto, você está correndo esses riscos aí. Em 2014, o Ministério da Saúde recomendou à Fiocruz um estudo que chamou Nascer no Brasil. Foi a maior pesquisa realizada já com mulheres internadas a respeito do parto. Foram 23.900, quase 24 mil mulheres. E menos de 5% dessas 24 mil mulheres, menos de 5%, menos, teve direito ao parto natural. Quem pariu por via vaginal, pariu com episiotomia, pariu com ocitocina, pariu com, enfim, com alguma intervenção médica, né? Desde a lógica de que é preciso intervir nos corpos das mulheres para que o parto ocorra como se as mulheres não tivessem aptas ou com o corpo preparado para parir. A Alessandra Chachan e Simone Diniz tem um artigo que elas chamam o corte por cima e o corte por baixo, ou a cesariana ou a episiotomia, porque o corpo precisa de ajustes. Esse é o grande foco, né, que a gente está vendo aqui. E aí eu quis chamar para o risco nesse momento da pandemia, né? A gente está passando por um momento que alguns serviços, por exemplo, de atenção a mulheres em abortamento, de atenção a mulheres vítimas de violência, eles foram simplesmente fechados para se transformar no CAPA atendimento de Covid, né? Você tem aí uma rede de assistência ao parto, que o parto de baixo risco, ele não tem nenhuma rede. Eu moro em Pernambuco e digo que essa é uma dificuldade do Estado, definir a rede para atenção ao parto de risco habitual. Eles querem muito o alto risco, porque é um adicional no repasse do Ministério e interessa. Mas definir o baixo risco e qualificar esse baixo risco, que é muito menos custoso, é uma coisa que a gente não consegue que as redes, que os estados façam. Com a experiência minha na saúde da mulher do Ministério, eu consegui ter um olhar para o Brasil como um todo, e essa é uma grande dificuldade. E aí a gente saiu uma matéria de que já aconteceram 10 mortes maternas por Covid. 8 foram no Brasil. 2 em algum país do mundo, que eu não sei qual foi. Então, mas foi 2 outros países. 8 no Brasil, de 10. Então, assim, que lugar é esse tão seguro, tão maravilhoso, que é o hospital, né? Que nesse momento, então, ele se torna mais arriscado ainda do que ele já é de você sofrer todas essas questões que eu coloquei assim. Essa questão do parto, que é bem... Em 2004, olha, o Distrito Sanitário Indígena,
política nacional foi de 2002, o subsistema de 99, a política de 2002, os distritos sanitários criados em 2002. Em 2004, a Luísa Garnello e o Carlos Coimbra escreveram um artigo lá sobre o Alto Rio Negro, no Amazonas, onde eles diziam que a demanda por cuidado no pré-natal e no parto costumava ser muito baixa, né? Porque esse era um campo pouco medicalizado que as sociedades indígenas rio-negrinas parecem preferir manter sob seu próprio controle, remetendo ao serviço somente a parcela que complica. E eles fechavam dizendo: não é possível saber se este comportamento será alterado com a oferta ainda recente de serviços de saúde por parte dos distritos. Isso em 2004. E a gente pode agora ver o tanto que mudou, o tanto que esse processo alterou a realidade do parto indígena. Nesse mesmo ano, o professor Renato Atias escreve um artigo e ele diz que das 50 mulheres que estavam, das mulheres que estavam participando do estudo deles, as que tinham de 50 anos ou mais, nenhuma nunca tinha tido um filho em hospital, só com parteira. Só as meninas novas já começavam a ter filho, não querer parteira, querer o hospital. Mas a experiência do parto em 2004, entre os povos pancararu, esse estudo, importante dizer que foi com o povo pancararu, era rara as mais velhas terem uma experiência de parto hospitalar, era tudo na aldeia com parteira. Essa mesma realidade, eu trouxe o povo Munduruku, que é no estado do Pará, fica ali naquela região do rio Tocantins. Não é. Como é o povo lá no Pará, povo Munduruku. A professora Rita Scopel, 2014, ela fez a tese de doutorado e ela diz: a expansão crescente da medicalização do parto e o acesso aos serviços de atenção pré-natal são parte dos fatores macrosociais que intervêm na escolha do local do parto. Então, aqui também ela identifica, né, que esses fatores dos serviços de saúde do pré-natal foi que foram moldando a relação das mulheres com o parto. Aqui no meu campo, quando eu fui fazer o campo, um gestor de um polo base, ele me diz assim: o sistema veio para sobrepor, ele não veio para dialogar. Ele não veio para reconhecer a parteira, o pajé, né? Ele não foi pensado para conversar com o modelo indígena, em construir, em preservar o que já existia. Aí diz, é como se você chegasse e dissesse para uma parteira, né? Agora eu tenho uma enfermeira aqui, um médico, uma técnica de enfermagem, tem um hospital bem ali, tem um carro, né, para levar, enfim. E aí a senhora pode ficar em casa, não quiser a senhora... E foi colocando a parteira no ostracismo. Então, eu acho que esse conjunto de falas do Amazonas, do Pará, daqui de Pernambuco, tá, né, a gente vê que realmente foi a chegada do sistema, do subsistema nas aldeias, que fez com que o parto se deslocasse, fosse retirado dos povos para ser colocado dentro do reino hospitalar. E, assim, dentro disso aí, agora em 2017, em agosto de 2017, teve a segunda conferência de saúde das mulheres do Brasil. E teve a primeira conferência livre de saúde das mulheres indígenas. E nós escutamos um relato de uma jovem caiapó, dizendo que tinha feito a ligadura de trompas, porque ela não aguentava mais parir cesariana. E dentro do território caiapó, de onde ela morava, a equipe não deixava a mulher parir na aldeia. Se ela quisesse parir na aldeia, ela tinha que assinar um documento, assumindo todos os riscos se acontecesse a morte dela ou do bebê. Ou seja, apavoravam, né, as mulheres. Ela era uma mulher jovem, e aí ela fez uma, duas, na terceira cesariana ela ligou. Quando eu cheguei no Ministério da Saúde, eu tive a curiosidade de ver a terra indígena que ela mora, fica no município de Redenção, no Pará. Não sei se mudou, mas em 2017, 92% dos partos eram cesarianos. E SUS.
Bom, então eu quis estudar as narrativas dos profissionais que trabalhavam com saúde indígena. Eu tentei fazer com Chucuru e Pancararu, mas eu tive um problema de hérnia de disco sério, não dei conta dos dois campos e fiquei com o campo Chucuru. Quem sabe eu escrevo um dia, eu tenho tudo gravado, e foquei no Pancararu. Por que Pancararu? Porque Pancararu tinha duas realidades que nós vamos ver logo à frente, que tinha uma aldeia onde prevalecia ainda o parto tradicional indígena e outras aldeias que prevalece o parto hospitalar. Mas uma experiência ainda muito forte, eu diria que para Odisseia e Pernambuco, que é a das parteiras tradicionais Pancararu. Então, daí a escolha que me deixou muito feliz pelo que eu encontrei lá. Então, só lembrando aqueles dois objetivos que eu falei no começo, né? Nas narrativas dos profissionais, eu queria os sentidos, como eles traduziam essa coisa da construção das decisões sobre o local e o modo do parto durante o pré-natal, e as concepções sobre risco e segurança, relacionada aos dois modelos, indígenas e biomédico, de parir e nascer. Então, essa coisa toda me chamava muita atenção, que sempre que eu li e leio um estudo etnográfico, existe uma incongruência, via de regra, de você escutar das mulheres indígenas, que elas preferem, sim, ter o parto em casa, sua família, podendo manter sua alimentação, podendo manter os rituais de pintura, chás, do que parir no hospital. Né? Elas acham melhor parir em casa. No entanto, a maior parte está caminhando para o hospital. E aí vem um discurso biomédico da segurança, que o parto médico hospitalar propicia a prevenção e ao controle do risco. Olha a gravidade disso. Porque se eu tenho que os modelos de parto são eventos social, culturalmente, temporalmente específicos de uma população ou de um grupo social, ou de um povo, né? O risco também é assim. O risco também ele é relativo à questão da cultura, à questão das cosmologias sobre o adoecer, cuidar, tratar, parir, enfim. Né? O risco não é um conceito, por exemplo, eu ia trazer lá na frente, mas agora já vem. Quando a Soraya fez o estudo dela, com as parteiras de Melgaço, na Ilha do Marajó, ela captou um conceito de risco que é fantástico. Para as parteiras da Ilha do Marajó, uma mulher muito pobre que não tenha uma rede social de apoio é um parto de risco para a parteira. Por quê? Se essa mulher precisar de um remédio, não vai ter quem compre. Se na hora do parto ou durante a gestação houver uma complicação que precise transferir, a família não tem o dinheiro do diesel, a família não tem o dinheiro para alugar um barco. Então, uma mulher de muito baixa renda, ela é um parto de risco para as parteiras de Melgaço. Não tem nada a ver com a questão biológica e muito mais social da inserção dessa mulher na comunidade, economicamente falando também. Bom, quando a política foi criada, desde o subsistema e a política, um elemento que se sobressai no discurso da política é a necessidade de formação dos trabalhadores médicos e enfermeiros para atuar em contexto pluriétnico, né? Inter e pluriétnico. Você vai ter aí aldeia que você tem 10, 12 etnias morando na mesma aldeia. Eu conheci isso no norte muito. Aqui não, mas no norte eu conheci muito. Né? E não são poucas pessoas. Não é uma pessoa de uma etnia, 3 de outra, não. São muitas pessoas convivendo e de etnias diferentes. Então, a formação do profissional médico e enfermeiros, eu digo na minha dissertação que eles são formatados para atender o parto no modelo biomédico.
Então, para atuar de qualquer forma no contexto indígena, era necessário passar por um processo de formação. Só que, pelas narrativas que os profissionais me trouxeram, o foco dessa formação é atualizar nos programas, nos protocolos, nas normas que são construídas pelo Ministério da Saúde para uma mulher paulistana, pernambucana, cearense, paulista, ou para uma Yanomami, e para uma Pancararu, e para uma, né, Camaiurá, enfim. Como que a gente pode pensar que pode caber, né, nessas culturas esses protocolos e esses programas de uma forma da forma que vem sendo feito. Isso aí não vai casar nunca com a promoção de uma atenção diferenciada. Se eu cobro do profissional uma atuação dentro de um protocolo, dentro de um programa, eu não dou margem para a criatividade que ele possa colocar na prática dele ao cuidar de um indígena. Ao estabelecer uma relação horizontal entre sujeitos, sujeitos que pensam diferente, sujeitos que têm necessidade diferente, mas sujeitos que se respeitam como tal. Não tem espaço se dentro da minha organização, dentro do próprio Ministério, a CESAI vem cobrando do distrito metas, números de consulta, número de parto, ou número de consulta pré-natal, número de mulher fazendo pré-natal, número disso, número daquilo do outro. É uma coisa assim, é tão ilógico que eu cheguei para fazer meu campo na época do Outubro Rosa. E todas as aldeias que eu fui estavam na campanha do Outubro Rosa. Uma delas, eu estou lá ouvindo a enfermeira falar, e ela entra com o discurso da nova política de câncer, dos prazos, enfim, que a nova política de câncer tinha determinado. E aí um indígena levanta a mão e pergunta, e onde é que eu posso fazer esse exame? Ela disse, não, a saúde está com problema, não está fazendo não o exame. Mas aqui não, só se você for para Arco Verde ou para Recife. Ou seja, é uma campanha que é levada no pacote que chega lá do Ministério da Saúde para uma aldeia, numa região de vazio assistencial, que não tem onde a mulher fazer uma mamografia. Não tem onde a mulher fazer um hemograma durante o pré-natal. O município de Jatobá, em 2016, desde 2015, não tinha um laboratório funcionando. Mesmo o hemograma é preciso viajar para outro município. No entanto, a pauta, né, da atuação é essa. É consulta, é exame, é cumprimento, né, sem atentar para nenhuma especificidade epidemiológica e cultural. Pré-natal. O que a gente pega do pré-natal para pensar essa questão? Primeiro, o pré-natal, o que o Ministério manda para orientar a atuação das equipes é o CAB 32, que é o Caderno de Atenção Básica, né, do pré-natal de risco habitual do Ministério da Saúde. Então, assim, aí a narrativa vem, pré-natal é uma consulta normal, solicita os exames, passa sulfato, orienta os cuidados, né? E isso uma parteira, diga-se, da própria etnia, Pancararu. Um outro diz assim, a gente costuma fazer palestras sobre o parto, sobre a amamentação, sobre o puerpério. Explica direitinho, quando elas começaram a ser, né? Direito aí por imagem. Até para garantir, olha só a ultrassonografia. Todas têm direito a acesso ao exame por imagem. Até para garantir o nosso parto domiciliar, nosso parto tradicional. E aí vai ser mais tranquilo, né? Com acompanhamento, tendo os exames direitinho. Ou seja, é uma desautorização do saber da parteira imaginar que é uma ultrassonografia que vai autorizar um domicílio a transferir. Ou então é nem ter isso na cabeça, que a parteira tem essa concepção toda. É preciso a imagem, porque não tem. Sem a imagem você não tem. Então, assim, pensando
pensando nas políticas criadas para atender povos indígenas, pensando em unidades gestoras criadas só para os povos indígenas, pensando que é o Ministério da Saúde que está realizando essa política na aldeia. Você trazer de um caderno de atenção básica a prática do profissional lá na aldeia é no mínimo um desrespeito absoluto à autoatenção que as indígenas praticam. Porque ao invés de eu levar esse pacote, se eu olho para a autoatenção, que são as práticas que as pessoas desenvolvem para cuidar de si mesmas ou do outro, se eu olho para a autoatenção praticada durante o pré-natal, eu vou conhecer medidas de cuidado, práticas de saúde, que cada etnia tem. E eu vou poder prescrever junto digamos, um projeto terapêutico que seja único, que envolva os cuidados biomédicos, mas também os cuidados tradicionais, essenciais para manter, como a gente já falou, a reprodução biosocial de um povo, para manter cultura, para manter sistema médico. Sobre isso eu quis trazer que nessa pesquisa Nascer no Brasil, de 2014, tem um tipo de fala do pré-natal, né? E a professora lá, ela disse que as orientações sobre práticas para facilitar o parto, de grande relevância para o parto vaginal, apresentaram frequência mais baixa, sendo priorizadas as orientações sobre sinais de risco, reforçando o caráter biomédico da assistência. Então, o pré-natal não é aquele momento do diálogo, né? Todas essas 24 mil mulheres que foram investigadas durante a internação do parto, elas trouxeram a sua experiência de pré-natal, o conteúdo que lhes foi passado na experiência de pré-natal foi um conteúdo preparando por riscos no parto, né? Muito mais fortemente de medicalização mesmo. Eu quis trazer aqui uma experiência da professora Rita Leucovitch, um artigo que ela escreveu em 2016, onde ela fala, né, que ela relata um caso de que ela foi chegando, de que um cacique foi chegando na aldeia, isso aí é lá em Florianópolis, para lá, Santa Catarina. O cacique foi chegando na aldeia e a esposa dele estava dentro do carro da equipe. E ele perguntou o que ela estava fazendo ali, com o buchão. Não, nós estamos levando ela para o hospital, para parir. Mas por que o pajé falou para ela ir para o hospital? A equipe se entreolhou, sorriu. Aí ele sai daí, vamos olhar e perguntar ao pajé. Fui lá no pajé, o pajé diz, não, ela está ótima, não precisa ir para o hospital não. Tá? Aí, por causa da autoridade do cacique, a mulher saiu de dentro do carro. Porque aí, minha gente, aí tem uma relação de poder. Não adianta a mulher indígena se sentir melhor parindo em casa se ela vai ter que negociar esse parto. Porque o que está sendo dito para ela é que é seguro é ir para o hospital. Então, assim, existe uma subalternização aí do próprio modelo, que é a hegemonia do modelo biomédico que espreme, que destrói, né, esses poderes de argumentação de uma mulher indígena. Então a mulher saiu de dentro do carro, de noite essa mulher pariu com a parteira. Quando foi de manhã, a equipe chegou, nossa, a mulher pariu e tal, que olharam para o menino, tem que levar para o hospital o menino. O cacique não estava. Disseram para a mulher, tem que levar porque ele tem exame que só faz lá no hospital, tem que fazer o teste do pezinho, teste da orelhinha, teste do olhinho. Aí levaram o menino para o hospital. Passo Fundo. Quando chegou no hospital, o corte Mibiá Guarani do umbigo deixa um palmo de umbigo na criança. Um pedaço vira um amuleto que ele carrega até no caixão pro resto da vida, e outro pedaço é um pedaço separado para fazer chá. Cada um tem o seu umbigo para fazer seu chá. Quando as
enfermeiros, médicos do hospital viram aquele umbigo, independente deles serem a referência para aquele povo e receber aquele povo constantemente, padroniza, corta do tamanho que é o corte, porque tem um tamanho padrão, de 2 dedos. Né? Quando volta com o menino para a aldeia, a parceria diz, não, esse menino aí não foi porque gay, não. E foi uma confusão, e essa antropóloga, ela discute isso. Como é que você padroniza de uma forma que você tem que transformar todas as diferenças numa coisa só? Porque lá nos Munduruku, a Raquel, ela fazendo o doutorado dela, ela viu que durante o pré-natal que os profissionais de saúde constituíram a necessidade do parto hospitalar. Então, é no pré-natal que essa necessidade, ou que esse medo de parir na aldeia e a ideia de que é seguro parir no hospital é construído. E é interessante que a Raquel Scopel, ela engravidou durante a estadia dela na aldeia. Ela morou na aldeia, ela e o marido, os 2 antropólogos, os 2 fazendo doutorado, morando lá, com os Munduruku. E ela descobre a gravidez lá. E aí ela ficou, já no final da tese, ela ficou sabendo de muitas coisas que só compartilharam com ela porque estavam cuidando dela. Como estudiosa, ela jamais saberia. Ela soube como grávida que teve acesso a cuidado do Munduruku. Então, são as guardiãs, né, dos saberes ancestrais. Não é para você estar jogando, né, assim, à toa. Interessante que mas ela foi cuidada, dentro do modo Munduruku de cuidar. O parto. O parto para a equipe, eles me trouxeram essas frases. Ó. É uma caixinha de surpresa. Tanto é nascer na aldeia como no hospital, tudo é risco. O risco é maior na aldeia. Ou então, a gente orienta a procurar o serviço quando iniciar os sinais clássicos. A dificuldade é o transporte. Em geral, elas seguem bem a orientação da gente, enquanto profissional de saúde, para fazer o parto hospitalar, por maior segurança para a mãe e para o bebê. Então, essa é a narrativa do profissional que está trabalhando com o índio. Ainda é uma narrativa com um certo orgulho. Em geral, elas atendem o que a gente faz, a gente sabe o que é bom para elas, e elas, em geral, vão na onda. Né? Mas esse discurso diz mais ou menos isso para a gente. Como é que acontece esse parto hospitalar? Querem cortar logo e pegar e pronto. Cortar logo, o que ela está referindo é episiotomia. Ocitocina no soro endovenoso para acelerar as contrações uterinas, depois a espisiografia, e elas têm medo disso. Então, eu fui vendo que tudo aquilo que a pesquisa Nascer no Brasil também falava a respeito do que ainda permanece elevadíssimo, cristelé, ocitocina, episiotomia na atenção ao parto, que são essas intervenções que eu falei que só 5% conseguiu parir sem intervenção, porque os outros 95% de parto vaginal sofreu alguma dessas intervenções. Né? Aí eu vou conversar com uma pessoa que tinha me dito que eu sou índio, eu me trato como índio, os encantados também eu acesso os encantados no meu processo de cura. Quando eu falo para ele das intervenções, ele diz assim, não, eu não tenho acesso a essa informação. Se recebe toda a atenção durante o parto. Se elas têm acesso a tudo isso dentro do hospital, eu não posso precisar para você. Olha que eu estava falando de episiotomia, ocitocina, enfim. E ele fala disso como acesso. Então, é tratar violências de forma absolutamente natural. Faz parte. Saiu da aldeia, foi para o hospital, vai sofrer tudo isso, mas está naturalizado para o profissional. A violência está naturalizada. Por que eu digo que a violência está naturalizada? Por isso que ele disse acima,
e por outras tantas que eu já escutei. Lá em Roraima, num curso que estava dando com um profissional, um enfermeiro se levanta e diz: a gente leva para o hospital, porque ninguém vai ficar com batata quente na mão. Então, parto é batata quente. Se para indígena é uma festa, é um evento fisiológico que a família recebe em festa, para o enfermeiro que está atendendo ela é uma batata quente. Esse caso do Mibiá Guarani foi o que eu relatei, do cacique que tirou a mulher dele de dentro do carro e a mulher pariu normal e depois estragaram o cordão umbilical da criança. Então, assim, eu já falei isso antes, mas vou só repetir um pouco. O risco, né, esse conceito que ele corresponde às cosmologias médicas, ele não é um conceito chapado, né? E um artigo um livro, aliás, sobre risco, muito bom, que o Castiel ele fala ser entendido, estruturado como algo construído. Só o risco precisa ser entendido, estruturado como algo construído socialmente. Levar em conta fatores subjetivos, éticos, morais, culturais, étnicos, ele botou, e eu estou botando, né? Estou incluindo na frase do moço, que interfere na opção dos indivíduos. Então, quando você fala, por exemplo, de uma pessoa contaminada com Covid, convivendo com a outra direto, sem nenhum cuidado de uso de máscara de isolamento, o risco dele passar é muito elevado, isso aí não tem, digamos assim, não tem moral, não tem cultura, não tem ética. É assim a tal da Covid. Mas definir parto como um evento de risco, né, é você pegar um evento cultural e fisiológico e esquadrinhar e enquadrar. É transformar tudo no único, que é o modelo biomédico. Então, assim, dentro desse conjunto de coisas, o que você vê é uma desautorização do saber e do conhecimento das medicinas indígenas. E aí eu não falo da parteira, porque a parteira ela é um ator, né, desse modelo todo. A tradicional aldeia, a parteira é só um ator desse modelo. Né? Você tem referência, você tem tanta coisa implicadas aí. Né? A rede de referência, no caso de onde eu fui, dos Pancararu, ela é uma rede de vazio assistencial, onde as mulheres peregrinam bastante. É raro chegar no hospital, que cheguei a parir naquele hospital. Elas passam por violências, muitas violências, né? Desde aquela para fazer no doeu, até a questão do isolamento, não tem acompanhante, certo? Não tem lei de 2005, direito a acompanhante. Nem os profissionais conheciam direito a acompanhante, como uma lei já. Foi 2016 meu campo, a lei é de 2005. Nem os profissionais conheciam. Né? E essa naturalização das violências. Quero relatar para vocês agora o que me aconteceu. O povo Pancararu é um povo que eu tenho uma afinidade, uma paixão muito grande. Eu costumo usar um praiazinho aqui que me protege. Um dia como hoje, numa live dessa, Deus me livre que ele não esteja aqui me protegendo, meus encantados. Enfim. E dentro, eu troquei aqui o nome da parteira, o nome dos enfermeiros, não é nenhum foi mudado, né? Para manter o sigilo. Então, uma parteira muito querida minha, muito minha amiga, que eu tive doente, ela veio me visitar, cuidar de mim aqui em casa. Então, queria muito que ela estivesse aí. Bom, que eu chamei de Maria. E aí, minha conversa com ela foi a seguinte: eu cheguei na unidade básica de saúde e ela não estava. E eu fiquei muito frustrada. E a enfermeira disse: não, é porque ela saiu de férias. Vixe, não, mas a casa dela é aqui, esse muro aqui do lado. Vai lá. Ela só viaja à noite. Aí eu cheguei na casa dela, ela estava tirando as penas de um frango para fazer para uma grávida que ela estava
pertinho da casa dela, tinha ido lá, tinha deixado, tinha vindo aqui para agilizar o almoço e ia voltar para atender a grávida. Aí me convidou para ir junto. Eu estou fazendo um campo sobre o modelo de parto, por isso que eu digo que eu sou uma protegida dos encantados. Chega no campo um parto pancararu. E aí eu vou com ela, vou no caminho, andando, eu vou explicando para ela o meu estudo, né? Explicando o meu estudo e tal, queria ouvir os profissionais e tal. Aí ela não deixou nem eu terminar de concluir uma frase, ela sai com essa, ela dispara essa. Mas é a influência das enfermeiras que ficam falando sobre o risco. Faz o pré-natal e fica falando do parto no hospital. Tem enfermeira que fala que eu sou doida de atender parto em aldeia. A conversa de hoje é que paria no hospital. E eu digo, oxe, de primeiro nem tinha hospital e as minhas não pariam? E aí eu digo, mas o povo diz que aqui ainda pare contigo, e tem muita gente que tem filho contigo, porque tu é técnica de enfermagem, tu trabalhou no hospital, tu trabalha dentro da equipe, aí, por isso que as mulheres preferem, porque você é técnica de enfermagem. Aí ela disse, oxe, não, se antes eu não tinha curso e o parto em casa era muito mais do que hoje. Então, as lógicas que vão ficando na cabeça dos profissionais é que aqui não tem mais parteira, as parteiras de hoje, as meninas não querem mais assistir aqui, só a parteira Maria, porque ela também é técnica de enfermagem, todo mundo confia nela, ela já trabalhou dentro do hospital, especialidade para o hospital, ela entra dentro do hospital, como se fosse isso que definisse que onde Maria e nas proximidades onde ela trabalha, o parto permaneça prevalente na aldeia. Pancararu que nasce na Unidade Básica de Saúde Indígena de Brejo dos Padres, na aldeia de Saco dos Barros, na aldeia de Tó, são pancararu que nasce mais pela mão de uma parteira do que no hospital. E nascer pela mão de uma parteira que eu assisti foi assim. Então eu saí com a Maria, fui. Quando nós chegamos na casa, essa foi nossa conversa, foi interessantíssimo escutar o que eu tinha lido num artigo de que como que elas são tratadas, que todas esses viram mãe, criam um significado, uma relação como que de parentesco daquela criança que ela pegou. E nesse percurso que eu fiz da casa dela para a casa da mulher que estava no trabalho de parto, todas as pessoas, adultas, crianças, todas as pessoas pediram bênção a ela. Então, ali tinha realmente uma relação de hierarquia, de respeito com aquela pessoa. E chegando na porta da casa, ela disse, aí que tem uma parida? E a pessoa que estava lá dentro disse, não, ainda vai ter. E aí entramos e ela se paramentou de técnica. Então, ela auscultou pressão, ela viu temperatura, ela mediu, ela anotou essas coisas todas e tal. Aí ela botou para lá, estava tudo bem, ela botou para lá na bolsa de técnica e aí incorporou a parteira. O pano na cabeça, o campeô, que é um cachimbo, um cachimbo, aqui botar feito da Jurema Sagrada, e que ele tem um papel na hora, ele tem um papel muito forte, né? A fumaça como conectando a parteira aos encantados, a proteção daquele parto, enfim. E aí o chá, o jeito de falar com a mulher, então assim, é uma composição muito linda. E aí é nascer sobre canto de pássaro, sobre o silêncio da mata, sem nada, sem nenhum tilintar de um ambiente hospitalar, né? De uma pinça caindo numa maca de ferro, sei lá. Então, assim, chegar ao mundo, o modelo Pancararu de chegar ao mundo realmente é absolutamente diferente, lindo, sabe? Foi muito, muito bonito aqui. Então, dessa forma, estabelece uma relação, considerando tudo que a gente leu, discutiu para trás, né? Uma relação que subordina o modelo indígena ao modelo biomédico. E assim, de um evento que esteve disseminado entre as famílias,
envolto em cuidados caseiros, o parto passou a integrar o rol discursivo da cosmologia biomédica e foi associado ao risco e ao medo de intercorrências presumíveis. Isso condiciona o imaginário de sujeitos e de seus corporativos indígenas de forma favorável ao parto hospitalar. Bom, esse é um parto zoé. O povo zoé é um povo que ainda hoje ele não aceita muito, nem faz pré-natal, nem vai para o médico na gravidez, a menos que uma parteira esteja acompanhando uma grávida e acha que ela precisa ser examinada, aí ela pede para o médico examinar. Mas é uma relação de mão dupla. O doutor Eric, que trabalha com o povo zoé, tem uma constante briga, inclusive, com a cesárea, porque os indicadores dele de saúde é não encaminhar, é a criança desenvolver, é o parto natural saudável, entendeu? Então, assim, ele não está ligado nas metas que a cesárea fica exigindo. Está ligado em como o povo vive e como o povo está. E aí, só para a gente encerrar um desejo, para que a conduta não se foge em premonições biomédicas que têm engessado o parto com as ataduras do risco. É o meu desejo aos povos indígenas, a quem eu muito agradeço pelos meus estudos, pela minha prática profissional, por estar aqui hoje com todos vocês. Obrigado. E aí, pessoas, vocês também podem, se alguém quiser agora comentar, perguntar, pode fazer aqui, falando comigo, ou escrever nesse chatzinho aí ao lado. Núbia, tem uma pergunta aqui de Tiago Sabino, que ele colocou no chat. Aí você Estou lendo. tá vendo? Pronto, que eu ia perguntar se você queria. É de grande importância essa discussão, pois muitas mulheres não sabem dos seus direitos no parto. Como ter um acompanhante, como ter um papel importante na escolha do seu procedimento. Deixar a mulher sentindo dor desnecessariamente, até a separação do bebê saudável no pós-parto, são alguns exemplos de agressões obstétricas. Parabéns pela palestra. E aí, Tiago, uma coisa que chama a atenção é que, e é um risco também, sabe? É que na narrativa dos profissionais, foi uma coisa que eu não trouxe aqui, teve um discurso do parto hospitalar como um direito, né, das mulheres indígenas. E a gente se pergunta, né, o direito, eu acesso um direito quando eu escolho, mas numa relação de subalternização, de hegemonia de um poder biomédico sobre os corpos das mulheres indígenas, vai ser difícil eu escolher. Como que uma caiapó vai assinar um papel que assume a responsabilidade da morte dela, porque ela não quer ir parir no hospital? Então, você não é direito, passa a ser uma imposição do serviço. E para uma segurança que o profissional pensa que vai ter. Quando eu perguntei, em todos os lugares que eu trabalhei com parteira indígena, que eu perguntei para uma enfermeira como era a questão da mortalidade materna ou neonatal dos partos tradicionais, não é uma coisa presente nas aldeias. É muito raro. Nessa minha dissertação, eu escutei uma técnica de enfermagem dizer que a minha bisavó, teve no tempo da minha bisavó, uma amiga da avó, veja, morreu de parto. Então, assim, colocar a morte materna como o indicador que leva os profissionais a carregarem as mulheres indígenas para parir no hospital é, no mínimo, desconhecer a epidemiologia
digamos assim, como um elemento para a construção de cuidado. Se epidemiologicamente eu não tenho um caso, por que eu pressuponho que parir na aldeia é risco de morte materna? Da onde? Da minha relação, da minha construção profissional, da minha relação do parto, da gravidez como algo de risco. E não fisiológico, e não natural. Bom, gente, eu acho que não temos, passei de 1 hora também, né? Eu falei demais. Essa conversa vai ficar acessível. Não é isso, Bruno? Não é isso, Natália? Onde as pessoas poderão acessar depois? Eu vi que foi gravado. Isso, foi gravado, aí a gente vai disponibilizar no canal do YouTube, Núbia, certo? Do NIDS. Tem como botar aqui no chatzinho para alguém querer? Vou colocar aqui. Não, eu estou pedindo aí para ficar um endereço, se quiserem passar para alguém, enfim. Eu agradeço muito a participação de todo mundo aqui. Fico feliz de ter conseguido multiplicar um pouquinho dessa discussão, né? Quando a gente leva para mais pessoas, a gente multiplica. E torna essa inquietação também presente no coração e nas mentes de mais pessoas. Isso é bom. Desestabilizar é bom. Porque, na verdade, o direito dos povos indígenas é permanecer como são, é manter sua cultura, é manter seu sistema médico, é manter, né? Gente, olha, entre os partidos, só agora, nem parteira existia. Esse título foi a gente que enfiou nas aldeias. Não existia parteira. Era uma mulher mais velha, era a sogra, era a mãe, era alguém com experiência do parto, ou era um pajé, ou era uma pajé, que são pessoas que têm um domínio maior sobre os processos materiais e imateriais de produção de saúde. Então, eram essas pessoas que participavam do parto. A gente não só chegou instituindo o modelo, como botou até um nome, é a parteira indígena. Então, assim, tem pajé que diz aqui não existia isso não, vocês que inventaram. Então, vamos deixar de invenção. Esse é o momento de fortalecer o parto na aldeia, é o momento de pensar que o que tem que haver é a garantia de transporte sanitário, a garantia de referência para as intercorrências que possam acontecer. Esse é um direito. O aumento da capacidade da unidade básica dentro da aldeia também aumentar a resolutividade. Você tem hoje um traje anti-hemorrágico, você tem remédios que você pode manter, ou injeções, enfim, para controlar uma hemorragia, ou quer dizer que você pode manter para ajudar a equipe em sendo chamada numa intercorrência, a equipe iniciar o atendimento daquela intercorrência até chegar na rede. Mas é momento de deixar que as populações indígenas cuidem dos seus bebês que vão chegar ao mundo. Muito obrigada a todas e a todos.